Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 5, com o jornalista Luís Soares. No arranque do período oficial de campanha para a segunda volta das presidenciais, o antigo presidente Cavaco Silva declarou que vai votar em António José Seguro. Foi numa nota enviada à agência Lusa. Escreve Cavaco Silva que sempre viu em António José Seguro uma pessoa honesta e educada, qualidades que aprecia num político. Acrescenta que, tendo em conta o contexto internacional, Portugal precisa de um presidente de bom senso e credível que contribua para a defesa dos interesses nacionais. Ontem à noite tinha sido a vez também de Paulo Portas anunciar o voto em António José Seguro. O antigo líder do CDS, antigo vice-primeiro-ministro, anuncia o voto num candidato que diz ser moderado, por oposição a quem só sabe dividir a sociedade portuguesa em tribos, em raças e etnias, numa referência a André Ventura. E naturalmente que estes apoios mereceram já uma reação de dois candidatos. António José Seguro insiste que é um homem livre. Num dia dedicado ao combate à corrupção, António José Seguro diz estar feliz com os apoios que se somam à candidatura. Foi o que disse em declarações aos jornalistas depois de uma conversa com especialistas sobre combate à corrupção. Foi na sede da Transparência Internacional em Lisboa, uma ação que foi acompanhada pelo repórter João Gama, agora em direto. E João, apesar de se dizer feliz, António José Seguro deixa ainda outra garantia. Rejeita na prática a teoria já aventada por André Ventura de que António José Seguro é um candidato do sistema com amarras, quer ao Partido Socialista, quer também ao Partido Social Democrata. Por isso, sublinha essa mesma ideia. Luís é, acima de tudo, um homem livre com uma candidatura suprapartidária. A mim ninguém me captura. Eu sou um homem livre, vivo sem amarras, não fiz, não farei nenhum acordo com quem quer que seja. Os portugueses conhecem. Sabem quais são as minhas ideias. Os apoios surgem, eu recebo todos os apoios, recebo com muito gosto, mas não mudo. E venho para trabalhar com todos. Agora, fico feliz porque vejo que a minha candidatura já está a ser um pouco a expressão daquilo que eu quero que seja a minha presidência, que é uma candidatura inclusiva, onde as pessoas que têm pensamentos ideológicos diferentes reconhecem que eu sou o garante do nosso chão comum. E por isso António José Seguro promete que vai ter uma campanha limpa. Deixou mesmo nestas declarações aos jornalistas um recado a André Ventura para o debate de amanhã. Diz o candidato que é apoiado pelo Partido Socialista que espera que seja mesmo um debate, que um repique, uma crítica deixada à postura que é bem conhecida de André Ventura nestes frente a frente. Este foi um dia de António José Seguro com apenas uma ação de campanha dedicada, como já disseste, Luís, à corrupção, ao combate à corrupção, e por isso o candidato presidencial aproveitou também para saudar a promulgação da lei do lobby. O meu compromisso forte a favor de combate à corrupção e a favor de doses de transparência, e por isso apelo muito a que rapidamente o Parlamento, que é o órgão de soberania onde vai ser criado esse registro do lobby, crie rapidamente as condições para que todos os lobistas se possam inscrever e para que haja transparência nas relações entre quem defende legitimamente interesses e quem defende o interesse público. Rejeita estar a colocar a corrupção, o combate à corrupção no centro da agenda por causa do seu adversário nestas eleições, nesta segunda volta das eleições, ser André Ventura. Diz que o seu papel político fala por si. João Gama, em direto, ele que acompanhou esta iniciativa de António José Seguro sobre corrupção, a mostrar-se feliz com os apoios que têm surgido. Já André Ventura diz que não fica surpreendido com o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro. Em declarações aos jornalistas, esta manhã, o candidato apoiado pelo Chega diz que este apoio do antigo presidente e antigo primeiro-ministro até pode ser positivo. Não era muito expectável que o professor Cavaco Silva fizesse outra declaração. Nós, já nas várias eleições, em todas elas, mesmo quando não eram eleições de natureza pessoal, o professor Cavaco Silva apelou sempre ao voto contra o Chega, esteve sempre contra o Chega. Bom, também diga-se em bom rigor, nós vencemos sempre na terra do próprio Cavaco Silva, mesmo quando ele apelou ao voto. Aliás, foi nos momentos em que o professor Cavaco Silva apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega. Portanto, eu hoje até estava a receber que este deve ser uma espécie de talismã para estas eleições, o facto de ter Cavaco Silva a apoiar António José Seguro. O apoio de Cavaco Silva a António José Seguro não surpreende André Ventura, ao contrário do apoio de Paulo Portas. Por exemplo, o Dr. Paulo Portas é um pouco surpreendente, não é? Que alguém
que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata, alguém que estava, aliás, no governo quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Era uma boa questão saber o que pensará Pedro Passos Coelho deste apoio de Paulo Portas. André Ventura, em declarações aos jornalistas esta manhã em Évora, de visita a uma queijaria. O candidato apoiado pelo Chega vai estar por esta hora também na Baixa da Banheira, no distrito de Setúbal, para uma arruada. Já Luís Montenegro mantém o silêncio. Continua sem declarar apoio a qualquer dos candidatos. Isso mesmo reiterou o Primeiro-Ministro esta manhã, à margem do lançamento da carteira digital da empresa na cidade do Porto. Eu não estou em silêncio. O que eu estou é focado na minha tarefa e na minha missão, que é governar o país. E, portanto, compreendendo-as, quer as vossas questões, quer todo o debate político que se faz noutras dimensões da vida política do país, eu neste momento estou focado naquela que é a minha tarefa principal, que é conduzir a política do governo e conduzir o país para um nível de desenvolvimento económico, de pujança económica. Luís Montenegro diz que está focado em governar e não em declarar apoio a qualquer dos candidatos presidenciais na segunda volta. E a CGTP e o coordenador do Bloco de Esquerda esperam que, se António José Seguro chegar a Belém, cumpra o que prometeu sobre as alterações à lei laboral. Tiago Oliveira e José Manuel Pureza estiveram reunidos esta tarde, em cima da mesa, as alterações à lei laboral que o Governo quer implementar e que a CGTP recusa. Uma reunião que terminou há instantes. E Laura Figueiredo, aqui em direto, os dois responsáveis prometem ficar atentos àquilo que vai ser a atuação de Seguro se ele for eleito Presidente da República. Começando pelo Bloco de Esquerda, espera que depois de 8 de fevereiro as responsabilidades sejam assumidas. Isto depois de, na sexta-feira, António José Seguro ter voltado a dizer que não publicaria as alterações à legislação laboral tal como estão, uma vez que a questão não fez parte das propostas eleitorais e também porque não houve um acordo em concertação social. Ora, perante esta promessa, José Manuel Pureza garante que o Bloco está atento ao que tem sido dito sobre o tema. Cada um assumirá as suas responsabilidades, naturalmente. E, portanto, nós estamos muito atentos às declarações que são feitas, esperamos que elas sejam compromissos para valer, mas cada um assumirá as suas responsabilidades. Eu só respondo pelo Bloco de Esquerda e, em nome do Bloco de Esquerda, eu digo: tudo faremos para dar luta total a este pacote laboral, porque ele significa uma violência contra as pessoas. Não é preconceito ideológico da nossa parte. Preconceito ideológico tem, já o disse, o Primeiro-Ministro. Críticas do Bloco de Esquerda também à posição do Governo nas negociações com a CGTP. Pela Central Sindical, Tiago Oliveira diz que agora a expectativa é de que António José Seguro cumpra as promessas feitas durante a campanha. Aquilo que eu posso entender neste momento é pelas palavras do próprio António José Seguro, que diz que este pacote laboral é para derrotar. Ora, aquilo que a CGTP espera é que quem usa estas palavras em campanha eleitoral que o faça depois, caso seja eleito Presidente da República. A propósito das eleições presidenciais, o secretário-geral da CGTP deixou ainda um apelo, não tendo dito diretamente o nome em causa, mas referindo-se à candidatura de André Ventura, diz que é preciso derrotar quem diariamente usa uma retórica de colocar trabalhador contra trabalhadores ou de culpar quem nada tem contra quem pouco tem. É este o apelo deixado pela CGTP, que diz que é preciso combater esta retórica dominante de André Ventura. Laura Figueiredo, em direto da sede da CGTP, onde terminou há instantes essa reunião entre Tiago Oliveira e o coordenador do Bloco de Esquerda. E foram, entretanto, conhecidos os resultados finais dos votos da imigração na primeira volta. André Ventura venceu, seguido de António José Seguro. Estão então apurados todos os 109 consulados, com o aumento da participação dos eleitores. O candidato mais votado no estrangeiro foi André Ventura, com quase 41% dos votos, seguido de António José Seguro, com quase 24%. Em terceiro ficou Coutinho de Figueiredo, seguido de Marcos Mendes e de Gouveia Mel. Votaram quase 73 mil imigrantes, pouco mais de 4% dos inscritos, mais do que os 29 mil que votaram em 2021. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira. Israel deverá reabrir a passagem de Rafah após ter recuperado o corpo do último refém que estava em Gaza. Até agora, Israel tinha condicionado a reabertura total da passagem entre Gaza e o Egito à conclusão da operação para localizar o corpo do último refém, no que aconteceu hoje. Após buscas num cemitério da zona leste da cidade de Gaza, as forças de defesa de Israel afirmam que o corpo de Ran Gvili foi localizado e identificado. Era o último refém cujo corpo ainda estava retido em território palestiniano. Ran Gvili tinha 24
anos, quando foi sequestrado, tinha passaporte português por parte dos bisavós maternos. O primeiro-ministro israelita já veio dizer que a devolução do corpo é uma conquista extraordinária para Israel. Diz que o próximo passo é o desarmamento do Hamas e não a reconstrução de Gaza. Já o ministro da Defesa israelita diz que a recuperação do corpo de Ran Gvili é um momento doloroso de encerramento de um processo. Também o presidente norte-americano assinalou o momento, dando os parabéns a uma grande equipa de campeões. Isso mesmo escreveu na rede social que detém, por ter feito algo que, diz Trump, muitos achavam que seria impossível de fazer. Luís Soares vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.